Olá! Sou a professora Lucília Lopes e hoje eu trouxe uma escritora e especialista em literatura infantil. Antes de se tornar uma das mais completas escritoras brasileiras, Ana Maria Machado tinha outra paixão, a pintura. Ela estudou arte no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no MoMA de Nova York, participou de diversas exposições, mas o amor pela literatura falou mais alto. E em 1965, quando tinha apenas 24 anos, começou a escrever histórias para gente grande e também para os pequenos. Eu fui uma criança muito leitora e tive a sorte de também ser muito ouvinte. Havia muita gente que me contava histórias, oralmente ou de livros, de todo tipo, e elas foram me marcando aos poucos, de princesas, dragões, piratas, gigantes, mitologia grega, personagens do folclore, personagens literários como Gulliver ou Robinson Crusoe, uma infinidade. Eu simplesmente devorava o que me caía nas mãos. Seu primeiro livro, publicado em 1976, foi para adultos. Chamava-se Recado do Nome e falava sobre a obra de Guimarães Rosa. Em 1977, Ana Maria, então com 36 anos, publicou o seu primeiro livro infantil, Bento que Bento é o Frade. Nesse livro, a protagonista Anita contesta a tradicional brincadeira que obriga a fazer tudo o que o seu mestre mandar. Essa seria uma marca da escritora, um tom questionador. São 5 pontas, 5 destinos, areias tontas de desatinos, 5 sentidos, 5 caminhos, grãos tão moídos, mares moinhos, estrela guia em pleno mar, outra Maria a me chamar. Em janeiro de 1970, parte para a Europa e lá consegue trabalhar como jornalista numa revista de Paris e também no Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Ana Maria Machado lecionou língua portuguesa na Sorbonne, na França. E nessa época também defendeu seu doutorado, tudo na França. Em 1972, Ana Maria Machado retornou ao Brasil e, como jornalista, trabalhou em diversos jornais e revistas especializadas em educação. Cabeça de palavras povoadas, conversas de amplidão imaginada. Mas que leitura tanto poderia? Cheiro salgado a entrar pelas narinas e a dança leve de algas submarinas. Sal azul, movimento de água fria. O que se leu mostrava um infinito, só não se imaginava tão bonito, tão pleno de surpresas e imprevistos. Mesmo em tantas belezas celebradas por todas as palavras encantadas, por mares nunca dantes entrevistos. Um dos livros mais famosos de Ana Maria chama Bisa, Bia, Bisa, Bel. Ele foi escrito em 1982 e conta a história de uma menina que encontra uma fotografia bem antiga da bisavó e começa
a conversar com ela. As duas ficam bem amigas e a bisavó ensina a menina um monte de coisas sobre o tempo em que ela viveu. Para a escritora, memória e imaginação são o ponto de partida de qualquer história. A escritora presta atenção no que vê, reflete a respeito e deixa a cabeça livre para ir inventando outras coisas. Assim, todas as histórias que escreve têm coisas verdadeiras e coisas inventadas. Era uma vez uma mãe que tinha medo de lagartixa. No resto, era valente. Ficava sozinha, cantava no escuro, tomava sopa quente. Era mesmo corajosa, enfrentava barata, discutia com o chefe, tomava a injeção toda prosa. De bicho de pena e de bicho de pelo, ela gostava muito. Filho dela podia ter cachorro, gato, coelho, periquito, curió, canário, porquinho da Índia, nem que fosse tudo ao mesmo tempo. Ela não se incomodava, até animava. Mais ainda, inventava. Aí, o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre é com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. Ana Maria Machado escreveu muitos livros direcionados ao público infantil. Veja alguns títulos: Raul, da Ferrugem Azul, História Meio ao Contrário, Menina Bonita, do Laço de Fita, O Gato Massamê e Aquilo que Ele Vê, uma coleção de 17 livros chamadas Mico Maneco, e mais uma porção de livros. E apesar de ter ganhado um monte de prêmios, o que deixa a escritora feliz de verdade é saber que as crianças adoram o que ela escreve. E era sempre assim. Na hora de ir ajudar no trabalho da roça, ela era bem grande. Na hora de ir tomar banho no rio e nadar no lugar mais fundo, ela ainda era muito pequena. Na hora que os grandes ficavam de noite conversando no terreiro até tarde, ela era pequena e tinha que ir dormir. Na hora em que espetava o pé com um espinho e queria ficar chorando no colo de alguém, só com dengo e carinho, sempre dizia que já estava muito grande para ficar fazendo manha. Se ela tivesse um espelho mágico, que nem rainha madrasta da Branca de Neve, bem que podia perguntar: espelho, espelho meu, que tamanho tenho eu? Os livros de Ana Maria Machado já foram traduzidos para diversos idiomas. Um importante reconhecimento internacional aconteceu quando ela ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, considerado o equivalente ao Nobel na área da literatura infanto-juvenil. Esse prêmio é concedido a cada 2 anos na Dinamarca. Ana Maria Machado o recebeu no ano de 2000. Ela também ganhou o prêmio Machado de Assis, o mais importante da Academia Brasileira de Letras, em 2001. Em 2003, Ana Maria Machado foi eleita para a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Presidiu a academia entre 2012 e 2013, sendo a primeira escritora de livros infantis a fazer parte da academia. Muita gente acredita que literatura infantil não é tão importante como a literatura para adultos. Mas não é bem assim, não.
Em uma entrevista que concedeu recentemente, olha o que a escritora fala a respeito disso. Poucos países demonstram ter tanta estima pela literatura infantil como o nosso. A universidade tem quadros de primeira grandeza que se ocupam da crítica e análise da literatura infantil. Os escritores ditos para adultos estão sempre fazendo incursões críticas no gênero, examinando com muita seriedade nossa produção. E, diferentemente do que acontece em outros países, nossos autores não se recusam a encarar esse público com respeito. Inclusive os clássicos de Graciliano Ramos a Clarice Lispector, de Cecília Meirelles a Vinícius de Moraes, de Érico Veríssimo a Carlos Drummond de Andrade. Os autores ditos infantis são premiados, reconhecidos e campeões de venda. Apenas a mídia tem dificuldade de perceber isso. Não sei por quê. E uma coisa que me impressiona muito é que as curiosidades são as mesmas, as perguntas são as mesmas. Eu acho que o que nós temos em comum, mesmo em lugares diferentes, completamente diferentes, o que a humanidade tem em comum é maior do que o que ela tem de diferente e que separa. Já me aconteceu de conversar com crianças sobre o mesmo livro, que era o De Olho nas Penas, em Angola, visitando aldeias onde não havia nem luz elétrica, e depois, 2 semanas depois, eu estava em Estocolmo, lançando a tradução desse mesmo livro na Suécia e conversando com os alunos, trabalhando lá. E nos 2 lugares as perguntas são semelhantes, a participação do leitor, a maneira como ele se relaciona como personagem. Claro que existem diferenças também, mas as diferenças são muito mais individuais do que coletivas. E quais são as perguntas as angústias mais comuns A mais comum, essa é universal, de qualquer idade, como é que você teve ideia para fazer esse livro? Quer dizer, como é seu processo criador? De onde vem isso? Existe inspiração? Não existe? As mudanças são assim, mas essa pergunta sempre é a segunda ou terceira feita em qualquer grupo. E qual é a resposta? De onde você tirou a ideia de me fazer essa pergunta? Boa, gostei. Aí a criança para assim, eu digo, pois é, o importante não é de onde você tirou. Você não tirou do dedão do pé, você tirou da cabeça, né? Aí tá aí, até aí empatamos. O importante é como ela entrou. Como que essa ideia entra na sua cabeça? E como você alimenta e como você desenvolve depois. E você, o que acha que é mais fácil? Escrever para crianças ou para adultos? Que tal contar uma história simples para crianças bem pequenas, por meio das palavras escritas? Vamos fazer? Vou te ajudar. Primeiro, escolha um personagem principal. Pode ser um bichinho ou um objeto bem fofo. Depois, crie uma situação ou um ponto de vista do personagem a respeito de um sentimento ou acontecimento. Não esqueça de terminar com um final feliz ou até uma conclusão que faça a criança ficar pensando na história. Registre essa história em um arquivo digital ou no seu caderno. Bom trabalho e até a próxima aula!